Olá, 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 meu nobre Ramon, seja bem-vindo, meu nobre. Tá dando para me escutar bacana aí? Tá legal? Tá conseguindo ouvir bem? Dá um ok aí, irmão, por gentileza, se tá tudo bacana. Ótimo! Então vamos nessa, vamos nessa, vamos nessa, meu amigo. Ótimo. Então, tranquilo, tranquilo. Vamos dar só uns segundinhos aí, meu caro, que aí a gente já começa aí, pra gente não perder tempo. Da outra vez eu fiquei esperando demais e a gente não conseguiu rodar bem. Doutor Alexandro, seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite, boa noite, boa noite. Olha, já temos público aí, já vamos começar, já vamos falar sobre a nossa live de hoje, né? Então, hoje, na nossa live, a proposta vai ser a gente falar sobre mercado de trabalho. Isso, então a gente vai falar um pouquinho sobre mercado de trabalho e a ideia que eu vou trazer aqui para a gente discutir vai ser uma ideia baseada em um cara que eu gosto muito, né, que é o Valdez Ludwig. Então, em cima de uma palestra dele, eu peguei essas ideias e vou compartilhar aqui com vocês, né, do meu ponto de vista, daquilo que eu acho que hoje vale a pena a gente discutir, aquilo que é interessante a gente colocar para a gente falar sobre o mercado de trabalho. E aí eu vou pedir a vocês o seguinte: toca aí no aviãozinho de vocês aí, convida a sua galera, convida o pessoal aí para assistir, né? Participa, manda pergunta, que à medida do possível eu vou estar buscando aqui responder tranquilo sempre vocês, né? Então a gente vai pegar umas interferênciazinhas aí, mas a gente vai conseguir fazer aí acontecer. Então vamos lá. Então a ideia central, olá Meire, seja bem-vinda. A ideia central aqui é a gente conversar sobre isso, sobre o mercado de trabalho, né? A gente bater um papinho aqui com relação ao mercado de trabalho. Então vamos lá. Se a gente pudesse hoje definir, né, a base hoje da nova... Aninha, seja bem-vinda, minha prima. Né? Se a gente pudesse definir hoje a base da nova economia mundial, o que vocês acham que seriam, em uma única palavra, se vocês hoje tivessem que falar sobre o que define hoje a base da nova economia mundial, o que vocês me diriam? Né? O que vocês acham que realmente poderia vir definir essa nova base da economia mundial? Ou seja, no processo onde hoje a gente está hoje, né? Onice, seja bem-vinda, Neto, seja bem-vindo. Né? A economia mundial hoje, a base dela, onde é que está a base da nova economia mundial? Hoje a gente sabe que a gente está na revolução 4.0, né? Então, já que a gente está na revolução 4.0, que é a revolução industrial, o que define essa base da economia? Gente, se tem uma palavrinha que a gente podia dizer que define efetivamente essa base da economia, é esse rapaz aí. É o tal do conhecimento. É o conhecimento. Olá, Nice. Né? É o conhecimento. E é o conhecimento que define toda essa base da economia moderna hoje que a gente tem. Então, todo esse nosso processo hoje que nós temos de desenvolvimento, ele está focado diretamente com o conhecimento. Gente, hoje sem conhecimento você não faz absolutamente nada. Né? Então, a base da economia que a gente tem hoje é a base da economia focada no conhecimento. Você vê aí tantas grandes empresas, grandes conglomerados, né, com equipamentos, máquinas e tudo, mas quem é que faz ela funcionar? O que é que faz ela rodar? É o conhecimento. Se a gente pegar a comparação hoje das empresas que há 20 anos dominavam o mercado, ou seja, aquelas que tinham maior valor de mercado. Se a gente comparar com hoje, basicamente essas empresas elas não têm uma estrutura, né, de maquinários, de nada disso. Exemplo, né, você tem lá o Google. Né, quando você olha há 20, 30 anos atrás, quando você vê lá, por exemplo, você tinha outras marcas que dominavam, não, que eram basicamente as indústrias. E hoje a gente consegue perceber o seguinte, que quem
domina, que quem controla toda a base hoje do mercado, dessa nova revolução 4.0 que a gente tem aí, essa nova revolução industrial que a gente tem, é o conhecimento. E aí a gente para perceber o seguinte, onde é que está a grande transformação? Tá isso, tá no conhecimento. E quanto mais conhecimento a gente adquire, mais resultado a gente tem. Por quê? Porque, gente, olha só, a gente só compra, a gente só vende, a gente só faz transação hoje com base no conhecimento. E sem esse conhecimento, a gente não vai para lugar algum. Esse é o ponto fantástico que a gente tem para trazer para vocês, né? É o que a gente tem hoje, que a gente pode dizer assim. Então, o que faz a diferença hoje para a gente é o conhecimento, e é esse conhecimento, né, que a gente vai procurar trabalhar ele da maneira mais eficaz para trazer resultado, mas não é qualquer conhecimento. Vem outro ponto muito interessante com isso, não é qualquer conhecimento, é o conhecimento com base na inovação. Isso é aquele conhecimento que você agrega, né? É o conhecimento que você traz naquele momento com a capacidade de agregar alguma coisa. Porque conhecimento por conhecimento, ele só funciona se ele for eficaz, se ele trouxer resultado. E a grande sacada é esse, o que ele traz de positivo, o que ele traz para que a gente possa agregar. Então, gente, se a gente tiver de focar em algo extremamente específico, é o conhecimento, mas o conhecimento com base na inovação. Então, é a inovação, por quê? Porque a inovação, ela agrega, né? A inovação, ela traz valor para uma empresa. E é isso que vai fazer a total diferença em qualquer coisa que a gente faz, né? Então, a inovação, ela tem um poder de alavancar qualquer resultado. Então, para quem está chegando agora, só contextualizando vocês aí, a gente está falando sobre o mercado de trabalho e a gente perguntou aqui qual seria, né, a palavra que determinaria a base da nova ordem econômica mundial, ou seja, nessa revolução 4.0 que a gente tem hoje, que é conhecimento. Fala, doutor Flávio, Patrícia, Flávio, todo mundo seja bem-vindo, Cristiano, meu amigo, Laura, sejam bem-vindos. Então a gente está falando... Ô Alírio, como é que vai, meu irmão? Tudo bom? Então, o que faz a grande diferença é justamente isso, é essa capacidade da gente transacionar com o conhecimento. E o conhecimento é que vai fazer toda a diferença. Então, se a gente quer hoje um mercado de trabalho pujante, um mercado de trabalho diferenciado, alguma coisa que realmente agregue, a gente tem que focar em quê? A gente tem que focar no conhecimento. É a maior moeda de troca que hoje a gente tem. Fala, Lenor. Né? É a maior moeda de troca que hoje a gente tem para a gente poder agregar valor. Então é conhecimento. E as empresas modernas, as empresas bacanas, os empresários com a cabeça muito bem aberta, eles já sacaram isso, eles já perceberam. E agora cabe ao colaborador, cabe naquele momento ao empregado, ele também perceber isso. Que o que move todo o processo é conhecimento. Ninguém quer mais contratar mão de obra, né? A mão de obra já foi, né? A mão de obra do trabalho braçal, ele já foi. Hoje, o que se valoriza é a questão do conhecimento. Conhecimento que gere inovação, né? Porque a gente vê o seguinte, que a inovação, principalmente, ela é mais importante naqueles mercados que vendem as commodities, ou seja, o mercado comoditizado. Por quê? Porque aí é que a gente começa a perceber que as empresas é que são o centro da inovação. Se a gente parar para ver, de onde é que vem a maior parte das inovações que a gente tem? A gente tem essas inovações vindas das empresas. Então é por meio das empresas que a gente tem a questão da tecnologia, das invenções, dos produtos, das ideias, tudo aquilo que chega no mercado hoje, ele é trabalhado dentro das empresas. E a empresa, ela não pode sobreviver se não tiver o tal do conhecimento. E aí, quem está hoje no mercado de trabalho tem que estar muito atento para isso. A gente tem que adquirir conhecimento. Então as pessoas estão, as empresas estão ávidas por pagar pelo seu conhecimento.
E aí a gente vê uma coisa muito interessante, principalmente nesse momento, crise, pandemia, né? Vai haver muito desemprego, muitas pessoas já foram desligadas, já foram desempregadas, essa é uma realidade. Mas aí as empresas vão retomar, ok? Quando elas retomarem, vamos pensar no seguinte, vai faltar vaga? Não, não vai. Eu assessoro algumas empresas e o papo que muitas vezes eu tenho com muitos empresários, a Eunice está aí, o Ramon está aí, que não pode me deixar mentir, né? Tem a galera aí né, o Cristiano, o Leno já viveu bastante isso. Então o que é que acontece? A gente começa a perceber o seguinte, quando a gente vai falar, não é uma questão que não tenha vaga. A questão não é ter vaga, a questão mais interessante é que não tem pessoas qualificadas para a vaga. E aí, quando você fala em qualificação, as pessoas pulam para trás. A gente tem uma cultura reversa aqui, por exemplo, bem diferente da cultura nos Estados Unidos, que é muito interessante. Nos Estados Unidos, primeiro eles se preparam para entrar no mercado de trabalho. Aqui é o contrário, a gente entra no mercado do trabalho para depois a gente buscar a qualificação. Isso aí, ó, Ramon e Eunice, que são empresários aí, que têm empresas. Olha a dificuldade que a gente tem, Eunice, quando a gente vai fazer seleção lá na Disbem, né, que é o complicado. Carlos Zelda, meu grande parceiro, meu grande amigo, outro grande empresário que sabe do que eu estou falando aqui. A dificuldade que a gente tem é contratar mão de obra qualificada. E não só a qualificação, mas pessoas que estejam engajadas, pessoas que queiram fazer a diferença e pessoas que queiram inovar. Então, o mercado de trabalho, gente, ele está funcionando justamente com essa característica. Ou seja, quando a gente vai trabalhar essa questão da economia hoje, com base nesse conhecimento, o que importa? O que importa é inovação. Então, se eu sou empregado de uma empresa, eu tenho que ter uma cabeça de empreendedor. Então eu tenho, Marcos, seja bem-vindo, eu tenho que fazer o intraempreendedorismo, ou seja, eu tenho que ser um empreendedor dentro da empresa que eu estou. Eu não preciso, para ser um empreendedor, não preciso montar uma empresa, mas eu trabalhar como um intraempreendedor. Essa que é a grande sacada. Então, para isso, eu tenho, Nájila, seja bem-vinda, eu tenho que chegar lá e eu tenho que fazer um processo de inovação, eu tenho que agregar valor, eu tenho que trazer valor para a empresa. Então, esse é o ponto-chave que a gente traz aqui para a gente discutir. Então, assim, o que importa é a inovação. Você consegue inovar, você consegue trazer coisas novas. Se você consegue trazer, você começa a valer muito mais para uma empresa, porque o que importa realmente, né, para uma empresa é a inovação, principalmente no ambiente extremamente competitivo que nós temos hoje. Então a gente precisa ter essa sacada, a gente precisa ter essa percepção, porque aí é que a gente vai trazer toda a diferença. E aí, gente, o que é que eu quero falar para vocês? Para você que é empregado, para você que é empresário, inovação, gente, inovação vem de gente, inovação não vem de máquina, inovação não vem de computador, não vem de equipamento, inovação não vem disso, inovação vem de gente. Então quem é a chave de qualquer estratégia de uma empresa são as pessoas. E o empresário bacana, o empresário legal, aquele empresário que ele já sacou essa dinâmica, ele já percebeu que o maior ativo que ele hoje tem na empresa dele são as pessoas. O resto, ó, não vale nada. Tenta imaginar o seguinte, pega uma grande companhia, imagina aí uma grande empresa. Pega, tira todo mundo dessa grande empresa e dá uma ordem para lá, agora funciona. Não vai funcionar. Por quê? Porque a inovação parte de gente, parte de pessoas. Então a única coisa que efetivamente presta é isso. Isso, e essa capacidade que a gente tanto busca, né? Que as pessoas pensem estrategicamente, que a gente tenta pensar dentro disso. Alexandre, o valor realmente está na raridade, é isso que a gente tem que buscar aqui. O quanto é que a gente consegue ser raro. Então a gente fala sobre estratégia, então não adianta você ter na sua empresa, nem adianta você fazer parte de uma empresa onde você vai ser só um para chegar lá, bater o ponto, voltar, fazer seu trabalhozinho, depois ó, ser feito o robô na característica da revolução, na primeira revolução industrial. Chega lá,
bate o ponto. Quem não assistiu o filme Tempos Modernos do Charles Chaplin, vale a pena, que aí é uma sátira, mas que cai muito bem dentro disso. Então o cara vai lá, bate o pontinho dele, tira o ponto, vai lá, produz, dá meio-dia, ele vai, daqui a pouco ele volta, almoça, volta, bate o ponto, sai, e não agrega absolutamente nada. Não é isso que se quer. Então, o que as empresas hoje buscam é essa questão da inovação. Como é que a gente inova? Como é que a gente traz resultado? Então, é isso que eu falo. Não adianta você ter lá, né, o seu maior patrimônio, os melhores equipamentos da face da Terra, se você empresário, aí eu falo para você que é empresário, se você não coloca o teu funcionário em primeiro lugar. Então, o empresário bacana, o empresário que tem a cabeça aberta, que ele percebe, que ele já sacou isso, ele é esse cara que faz essa diferença. Então, o mercado de trabalho, ele começa justamente a funcionar com essa característica. Tá? Então, e é essa característica que a gente vai trazer. Vamos ver o que o Ramon fala aí. Os pilares de um bom serviço está atrelado a conhecimento que gera inovação. Sim, o conhecimento, Ramon, ele é definitivamente, né, a palavra de ordem dessa nova revolução que a gente tem aí. É o conhecimento. Então, quem não tem conhecimento e que não pega esse conhecimento e transforma esse conhecimento, ou seja, gera inovação com esse conhecimento, não tem condição de prosperar, não tem condição de fazer algo diferente. Diego, seja bem-vindo. Então, dentro dessa concepção, a gente traz algo aqui muito interessante, que é um modelo que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês. É um modelo muito interessante para a gente trazer aqui. Existe um modelo, que é o modelo onde a gente traz aqui, o modelo do escravo capataz e o senhor de engenho. Então, esse modelo é um modelo muito interessante, que a gente capta ele, né, de uma época tenebrosa que a gente teve no mundo inteiro, e ainda tem algumas questões ainda da escravidão, né, mas muito pouco, mas a gente percebe como é que funciona e como é que funcionava no mundo inteiro. Só que esse modelo, por incrível que pareça, ele ainda acaba perdurando em muita coisa do que a gente tem. Mas vamos tentar remontar um pouquinho na nossa história. Vamos pegar a história do Brasil para a gente tentar remontar um pouquinho e entender esse modelo, o que é que eu quero falar sobre esse modelo e o que é que ele tem a ver com a questão do mercado de trabalho, para a gente conseguir contextualizar. Se a gente vai lá na época da escravidão aqui no Brasil, então a gente está falando lá, né, de 1600, 1700, quando os escravos começam a chegar no Brasil, você tinha lá quem? Você tinha um senhor de engenho. Esse senhor de engenho, ele precisava de quê? Ele precisava de mão de obra. Então, a mão de obra dele, que ele encontra aqui no Brasil, ele não consegue escravizar o índio, não consegue fazer o índio como escravo. O português, ele não queria vir para cá para trabalhar na lavoura, né? Então, o que que acontece? Nesse meio tempo, tem o comércio escravagista, né? Então, nesse meio tempo, o que é que tem? Você começa a trazer os escravos para o Brasil. Então, o Brasil começa a ser povoado pelos escravos comprados por esse senhor de engenho para poder fazer eles tocarem o negócio do senhor de engenho. Beleza. Mas aí uma pergunta que eu trago aqui para vocês. Esses escravos que vinham de lá, eles queriam trabalhar? Não. Por que que eles não queriam trabalhar? Porque eram preguiçosos? Não, gente, nada disso. Eles não queriam porque eles eram obrigados. Eles eram escravizados. Eles não vieram para cá de bom grado, de boa vontade, dizer assim, pô, não, agora eu vou para o Brasil, porque chegando lá no Brasil eu vou trabalhar na lavoura. Não, nada disso. Eles foram escravizados, eles foram obrigados. Então, óbvio, aquele que é obrigado a trabalhar, aquele não trabalha por prazer, ele não trabalha por vontade. Eduardo, seja bem-vindo. Nil também, bem-vinda. Ele não vem trabalhar por bom grado, ele vem trabalhar porque ele é obrigado. Não consegue ouvir? Não está ouvindo, não? Todo mundo está ouvindo ou não está ouvindo? Tá dando para ouvir? Vamos ver agora. Conseguem ouvir agora? Fica mais fácil? Dá um alô aí, porque aí eu não consigo perceber. Não sei se foi o microfone aqui. Pronto, então beleza. Então, deixa eu colocar o fone aqui, porque aqui eu vou ver se a gente consegue uma...
Obrigado. Tá? Então, gente, como eu estava falando para vocês, esse modelo escravagista, o escravo ele não trabalha porque ele é obrigado a trabalhar. Então, por isso que ele não trabalhava. Né? Tem gente, porque o escravo, porque o índio era preguiçoso. Não, o índio não queria trabalhar naquele momento ali, sendo obrigado. Beleza. Então, o senhor de engenho, o que é que ele faz naquele momento ali? Ele não conseguia controlar todos aqueles escravos que estavam lá. Então, o que é que ele fazia? Ele chegava naquele momento e ele contratava um capataz. Lívia, seja bem-vinda. Né? Então ele contratava o capataz. Então quem era o capataz naquela época? Era aquele cara que chegava lá e que ele ia naquele momento lá para fazer o que a gente chama do trabalho sujo. Né? Então o que é esse trabalho sujo que a gente faz? O senhor de engenho, ele precisava desse capataz porque ele não queria sujar as mãos. Então ele contratava o capataz e o capataz ia lá, o capataz obrigava o escravo a trabalhar, né? E o capataz fazia com que o escravo naquele momento não fugisse, cumprisse com as suas obrigações. Gente, essa introdução é para mostrar o seguinte: hoje a gente continua com esse modelo nas empresas. Por incrível que pareça, a gente continua com esse modelo. Então, hoje, o capataz dentro da empresa, ele já não tem mais o nome de capataz, ele tem um nome diferente. Então, muitas vezes é gerente, coordenador, é supervisor, é encarregado, é chefe, seja lá o que for. Então, hoje, a gente acaba tendo um modelo extremamente parecido. Infelizmente, a gente acaba tendo. E aí, quer ver uma coisa bem interessante? Se você pergunta ao gerente, se você de uma empresa dessa tem essa característica, né? Você pergunta assim, o que é que você faz aqui? O que é que você está fazendo aqui? Qual é a sua função? O que é que você faz aqui? Aí ele vai te dizer 1 milhão de coisas. Não, porque aqui eu coordeno, porque aqui eu gerencio, porque aqui eu analiso. Gente, na verdade, esse cara não faz nada. Entenda, quando eu falo que ele não faz nada, entenda o que é que eu estou dizendo. O que é que ele passa o dia inteiro hoje fazendo? O bom capataz hoje também vai e faz. Isso, Flávio, mas aí é que está o grande problema. A gente, na organização moderna, a gente não precisa mais do capataz. Né? A gente precisa realmente das pessoas que estejam integradas, engajadas no processo. E esse novo capataz que a gente tem hoje, por que eu digo que ele não faz nada? Por uma questão simples, ele passa o dia inteiro, ele passa a vida inteira correndo atrás dos seus escravos dentro da empresa. Isso mesmo, os escravos dentro da empresa. Então, quem é o escravo hoje dentro da empresa? É o funcionário, porque é o seguinte, gente, se a gente tem um senhor de engenho ao lado, que é o dono da empresa, se do outro lado você tem o capataz, que é o gerente coordenador, você não podia deixar de ter a terceira raça, que é o escravo. E, infelizmente, hoje a gente ainda tem muita gente com cabeça de escravo nas empresas. E isso não é bacana, e isso é contraproducente para tudo aquilo que a gente vai fazer. Né? Por quê? O que é que o gerente faz o tempo inteiro? O gerente passa o tempo inteiro correndo atrás do seu funcionário. E aí, fulano, já fez isso, já me entregou aquilo outro. Olha, estão me pressionando, eu quero resultado, eu quero isso, eu quero aquilo. De uma maneira mais sutil do que o que acontecia antes, na época da escravidão. Mas o processo, gente, acaba continuando da mesma forma. Ele funciona do mesmo jeito. Então, quando a gente fala que o gerente não faz nada, a gente está falando disso, que ele passa o dia inteiro agindo muito mais como capataz, ou seja, ele passa agindo, controlando o outro, ou seja, ele fica perdido ali no meio da operação. Né? Ele tem que passar o tempo inteiro controlando o outro. Agora, por que ele faz isso? Gente, se tem toda essa estrutura existe porque a gente ainda tem na outra ponta, quem lá? O escravo. Então, se eu tenho um senhor de engenho, se eu tenho um capataz, é porque eu tenho um escravo. E, infelizmente, o escravo ainda representa a maioria nas empresas. Qual é a característica básica do escravo? O escravo tem uma coisa interessante. Ele detesta trabalhar. O escravo hoje, dentro da empresa, ele detesta trabalhar. Quer ver você identificar um escravo fácil dentro da empresa? Você pergunta para ele,
Se você ganhasse na Mega Sena, o que é que você faria hoje? Ele disse, rapaz, eu nunca mais passaria pela frente dessa empresa. Aliás, eu faço até o seguinte, eu compraria essa empresa, pegava um trator, mandava passar por cima e derrubar tudo. Né? Então é fácil você identificar, porque pergunta a ele, quer ver um exemplo? Em uma reportagem da Fernanda Montenegro, ela diz o seguinte, eu gostaria de morrer no palco. Pô, isso aí é bacana, no trabalho dela, morrer no palco. Agora pare e pergunta aí dentro da tua empresa o seguinte, ou até se pergunte a vocês aí, quem gostaria de morrer hoje dentro da empresa? Ah, vou morrer aqui eletrocutado dentro da empresa, vou morrer aqui embaixo desse caminhão. Ninguém faz isso. Né? Porque tem essa visão, essa percepção que a gente traz. Silvinho, seja bem-vindo. Né? Essa percepção que a gente traz do mercado. Então, se existe toda essa estrutura, gente, é porque na outra ponta a gente tem o tal do escravo. E o escravo, ele é terrível. Né? Ele é terrível, ele não traz resultado pra gente. Então, percebam o seguinte, não tem como a gente ir para o mercado, mas com pensamento de escravo. Então, o colaborador, você que é empregado, você que trabalha hoje em alguma empresa, não tenha a cabeça de escravo. O mercado de trabalho ele não absorve mais isso. Tem uma cabeça de empreendedor dentro do seu negócio. Seja um empreendedor dentro do seu negócio, trabalhe com seu foco total no intraempreendedorismo, né? Que esse aí sim é fundamental. Aquilo que eu falei, né? Quer que ganha na Mega Sena, quer que faz? Não, nunca mais passaria por aqui. Então faz esse teste para você ver quantas pessoas efetivamente você tem. Tem outra característica muito interessante do escravo, que é o seguinte, ele tem a síndrome do domingo à noite. Então, quando ele vê aquele símbolo lá do Fantástico, né? O Tadeu Schmidt, Napoleão dizendo assim, boa noite, ele já começa a tremer. Já começa a tremer por quê? Porque na segunda-feira tem trabalho. E o trabalho é muito mais uma obrigação. Então a gente tem que mudar essa percepção, a gente tem que mudar essa sacada. Né? Então, e outra concepção que a gente tem que ter é que cada um de nós aqui, nós trabalhamos para nós mesmos, para o Você S.A. A gente não trabalha em nenhuma empresa. E empresa ela traz uma característica que eu acho fantástica. É o único lugar na face da Terra que paga para você aprimorar suas competências todos os dias. Então a empresa paga você para que você se melhore todos os dias, para que você traga melhores resultados todos os dias. Né? Então é a única estrutura que eu conheço que faz isso. Se você quiser aprender alguma coisa, você tem que ir para um banco de escola, você tem que ir para uma universidade, você tem que comprar livros, você tem que pagar um consultor, pagar um mentor, um coach, fazer qualquer coisa para você poder aprender algo. Agora na empresa não, você tem essa opção, de aprender. E aí uma coisa que a gente vê interessante disso é que ele definitivamente, a segunda-feira para ele é o pior dia que existe. Né? Então o cara com cabeça de escravo, né? O funcionário cabeça de escravo, só em pensar em ir para o trabalho ele já fica deprimido. Então aquela pessoa que já chega lá com aquela síndrome do Gaffer, né? A síndrome da segunda-feira, que ele detesta ela lá. Então, gente, vocês conseguem identificar hoje na empresa de vocês, você consegue identificar pessoas com essa características de escravo? O mercado de trabalho hoje, ele não suporta mais essa estrutura. Né? Essa estrutura, ela não funciona mais. E se tem uma coisa muito interessante do escravo que ele traz é o seguinte, é que ele consegue confundir completamente o salário. Ele simplesmente acha que ganha pouco e acabou. Simples. É simples assim, o escravo ele sempre acha que ele porque eu ganho pouco. Eu ganho pouco e acabou. Eu ganho pouco. Mas a história não é bem assim, não. Não é questão de que eu ganho pouco e acabou. O que o escravo tem que entender é uma coisa muito interessante. É que a regra do salário, ela é igual no mundo inteiro. Então ela é igual no sistema capitalista, no sistema comunista. Né? Ela funciona, desde a época de Adão e Eva, ela funciona assim. Né? Então a regra do salário é única só. É uma regra do salário. E aí eu vou trazer um exemplo aqui para vocês, que a gente vai falar um pouquinho com relação a essa regra do salário, para a gente entender. Todos nós, eu
cada um de vocês aí, a gente recebe efetivamente pela nossa raridade, não pela nossa importância. Então, eu posso ser extremamente importante para a empresa, mas eu só vou ser bom ou mal pago, bem ou mal pago, de acordo com a minha raridade. Tem um exemplo bem bacana aí, que é o seguinte, por exemplo, professor. Né? Professor, a gente percebe que o professor está em alta, tal, o professor está aí, mas professor ganha pouco. Mas se a gente tiver que pensar o seguinte, olha, beleza, Alexandre, está dizendo que o professor ganha pouco, né? Mas por que o professor ganha pouco? Professor é importante? É, gente, professor é extremamente importante. Se não fosse professor, nós não teríamos nada, nós não estaríamos aqui. O professor é responsável por nós aqui. Né? O professor ele é responsável para que nós estejamos aqui. Então é o professor que forma um médico, é o professor que coloca lá o gari, é o professor que prepara o enfermeiro, que prepara o advogado, o motorista, todo mundo passa por um professor. Então a gente parte do seguinte princípio, o professor é extremamente importante. Mas por que o professor ganha tão pouco? Gente, é uma coisa bem simples, o professor ganha pouco porque tem muito professor, né? Tem muito professor. Então, quando você tem uma quantidade muito grande, a lei básica do mercado, você tem uma oferta muito grande, né, de profissionais, a tendência é que o salário seja menor. Aí, se a gente vê assim, por exemplo, eu sempre falo com o pessoal a seguinte questão, o professor ganha o quê? Ganha 3, 4 mil reais, vamos lá, um professor médio de escola pública, então, vamos botar nessa base aí mais ou menos 3, 4 mil reais que ele ganha lá. O Neymar, quantos milhões, eu nem sei, tá? Mas quantos milhões que ele ganha, né, em um mês? Então, se você for comparar e perguntar, quem é mais importante, o professor ou o Neymar? Pô, certamente é o professor, não tem sombra de dúvidas. Mas se ele, o professor, ele ganha muito menos, sendo muito mais importante, o que é que tem de errado aí? Tem de errado uma questão da raridade. Quantos Neymar existem? Um. Quantos Anderson Silva existe? Um. Né? Quantos astros do esporte existem? Estou pegando o esporte como uma referência, ou astros da música, etc. Tal. Quantos existem? Um. Então esses caras são raros. Então eles são pagos pela raridade. Não são pagos pela importância. E nós, do mesmo jeito. É uma comparação que a gente faz, exemplo, uma coisa bem básica, mas vamos tentar ver lá. O que vale mais, 1 quilo de ouro ou 1 quilo de aço? Óbvio que é 1 quilo de ouro. Agora, qual dos dois metais é melhor? O aço. O aço é muito melhor. Com o aço você produz 1000 coisas. O aço ele suporta grandes temperaturas, ele faz parte, né, de praticamente quase tudo que a gente conhece de construção de automóveis, de máquinas, de equipamentos. O ouro não. Mas então, por que o ouro é tão mais caro do que, vale muito, mas muito mais do que o aço? Porque, gente, aço se produz. Aço você consegue produzir, ouro você não produz, ouro é raro, ouro é difícil de achar. Você achar 1 grama de ouro é um trabalho dos infernos. Né? Mas você produzir 1 tonelada de aço, para quem tem a estrutura siderúrgica, não. Então por isso que a gente tem que pensar o seguinte, nós somos pagos pela nossa raridade. Nós não somos definitivamente pagos porque somos importantes. Então, muitas vezes tem aquele caso, o colaborador vai lá e bate na tua porta e diz assim, eu estou querendo aumento. Então, a regra básica é o seguinte, eu quero aumento, eu ganho pouco. A primeira pergunta que deve ser feita pelo empregador e que vocês têm que pensar que não é empregador, que é empregado, é o seguinte, quantas empresas hoje estão batendo na sua porta te fazendo uma proposta de pagar pelo menos 50% a mais do teu salário? Se você não tiver pelo menos 5 propostas, fique na sua, porque você vale exatamente o que você está recebendo. Então, isso é cruel? Não, não é cruel, isso é verdade. Isso é o mercado como ele funciona. Agora, como é que eu faço para receber mais? Adquiro mais competências, desenvolvo mais competências. Eu procuro fazer com que as minhas competências sejam muito melhores, muito maiores. Então, isso é fundamental que a gente faça. Tá? Alexandre, mas é o seguinte, eu estou aqui na minha empresa, já adquiri todas as competências, eu agrego, eu inovo, eu faço tudo diferente e não estou sendo pago. Não sou bem pago para isso.
vá embora, peça suas contas e vá embora porque você está no lugar errado. Né? Então você não está sendo reconhecido, então peça as contas e vá embora. Esse é o ponto central que a gente tem que ver. Então, vamos tentar imaginar essa jogada. Então, quanto é que um professor, coitado, ele vai receber lá? Eu sou professor, passo por isso. Quanto é que eu preciso chegar para ganhar o que o Neymar ganha em um mês? Pelo menos eu tenho que viver aí, pelo menos retornar aqui na Terra pelo menos em 3 encarnações, né? Encarnar, reencarnar, pelo menos 3, sem gastar um centavo nessas 3 reencarnações. Talvez eu consiga acumular o que ele ganha em um mês. Mas, gente, isso é uma questão da raridade. Então, se eu quiser chegar perto, se você quiser chegar perto, a gente tem que ser raro, a gente tem que fazer um processo diferenciado. E aí vem uma coisa muito interessante. Você sabe qual é o erro principal do escravo? É trabalhar mal porque ganha mal. Ah, eu ganho pouco, então por isso eu vou trabalhar mal. Tá errado. Se eu ganho pouco, eu tenho que trabalhar muito. Eu tenho que trabalhar muito. E aí você pergunta ao escravo lá, cara, mas por que você está trabalhando tão mal assim? Ah, porque eu ganho pouco. O que me paga não dá para fazer uma coisa espetacular. Gente, ele fica parado lá, não faz um trabalho excelente, não faz uma coisa bacana. Quem é que vai achar ele? Quem é que vai contratar um cara que faz um trabalho ruim? Ninguém, gente, ninguém vai procurar. Então, se eu tenho uma orientação para dar para vocês, é o seguinte: se qualquer um acha que ganha pouco, faça um trabalho excelente, espetacular, porque aí certamente alguém vai te encontrar, alguém vai te ver. Quer ver um exemplo bem básico disso? Jogador de futebol quando começa a carreira lá, né, jogando no campo de várzea. Você acha que esse cara recebe quanto por mês no início de carreira? Quantos milhões ele recebe por mês? Ele recebe um salário mínimo e olhe lá, muitos recebem só o dinheiro do transporte, outros recebem lá tão somente um sanduíche que ele tem lá. Mas esse cara aqui recebe tão pouco. Vocês acham que ele, quando entra lá, ele não joga bem porque ele recebe pouco? Não, gente. O que é que ele faz? Ele joga muito, ele dá show. Por que ele dá show? Por que ele come grama, ele come lama lá no campo? Ele faz isso porque ele sabe que ele dando o melhor dele, alguém vai enxergar ele, alguém vai descobrir ele. Então a regra básica que a gente tem que entender é justamente essa. Então no mercado de trabalho, se você ganha pouco, faça um trabalho espetacular. Faça um trabalho espetacular porque o mercado vai te olhar, o mercado vai te perceber. E é isso, gente, que faz completamente a diferença quando a gente vai lidar dentro dessa perspectiva de mercado. Né? Então dá para ficar claro essa questão de mercado? Então conhecimento é a mola mestra, inovação é o que agrega. Então a gente tem que fugir dessa cultura, desse modelo de senhor de engenho, capataz e escravo. Agora, por que ainda tem senhor de engenho e capataz? Porque a gente tem muito escravo. Então nós precisamos mudar a nossa cabeça, mudar a nossa percepção, né? A gente precisa entender que o mercado vai muito mais além disso. E quando a gente vai mudando, quando a gente vai se aperfeiçoando, quando a gente vai trazendo resultado, a gente começa a desenvolver. Isso aí, Simon. Né? Poucos realmente têm essa visão. A visão é mais o seguinte: não, eu estou trabalhando aqui para enriquecer o dono da empresa. Uau! Gente, ninguém trabalha para ninguém, nós trabalhamos para nós mesmos. Aquilo que eu falei aqui no início, a empresa é fantástica. Por que a empresa é fantástica? Porque é o único lugar na face da Terra que paga a você para você aprender uma coisa nova cada dia. Paga você para você desenvolver as suas competências. E tem outro detalhe: quem é responsável pela gestão da sua carreira é você, não é a empresa. Empresa não é lugar de desenvolver carreira. Empresa não está lá para desenvolver a carreira da pessoa. A empresa está lá para fazer os negócios dela. Agora, óbvio, a empresa chega lá, ela vai preparar o teu colaborador, mas vai preparar com foco para ela, para aquilo que ela quer, para alcançar os resultados dela. Então, a sua carreira está na sua mão. Quem tem que se desenvolver é você. Quem tem que investir na sua carreira é você. Eu dou um exemplo clássico disso aqui para vocês. Eu tenho um site de cursos livres, cursos abertos. É o www.adscursos.com.br.
Lá no site eu resolvi fazer o seguinte, eu resolvi colocar todos os cursos gratuitos. Todos os cursos gratuitos, ou seja, as pessoas dizem, não, Alexandre, mas entrar aqui eu não tenho dinheiro para pagar o curso, não tenho fazer tal. Eu pago a plataforma e deixo lá aberta para que as pessoas façam. Gente, incrível, a adesão é mínima. A adesão é mínima. E depois as pessoas, quando eu vou fazer seleção para algumas empresas, quando elas me convidam para selecionar, né, que eu faço esse trabalho de recrutamento e seleção, quando eu chego lá e encontro pessoas completamente despreparadas, pessoas que não sabem escrever, pessoas que não sabem fazer um cálculo matemático básico, que não sabem conversar, que não sabem fazer absolutamente nada. E aí eu digo assim, por que não faz? Ah, porque eu não tive a oportunidade. É um exemplo que eu estou dando agora meu, né, que eu abri isso gratuitamente e as pessoas não acessam, não fazem. Né? Então, quando eu vejo as pessoas que estão lá matriculadas, que estão fazendo, muitas eu conheço, então são pessoas que já têm um nível acima. Então, quem tem um bom nível, está matriculado, está fazendo. Agora, quem não tem e que precisa, não faz. Gente, esse é um paradoxo, essa é uma loucura que a gente encontra. Tá? Então, o que é que a gente vai fazer? O seguinte, então, para pagamento de salário, sempre lembra disso. Ninguém vai oferecer a você, certo? Só lembrando, capataz pode desenvolver e estimular a visão do escravo a ser dono do negócio. Vamos lá. O capataz, Ramon, muito que acontece com ele, Simon, o site é o adscursos.com.br, né? Ramon, o capataz, o problema do capataz é que ele é tão cego quanto o senhor de engenho. O senhor de engenho, ele não quer contratar, ele não quer pagar a um excelente profissional, a um excelente gestor, ele não quer pagar bem a um cara, um desenvolvedor, a um puta gerente, né, a um puta diretor, ele não quer pagar, ele quer pagar pouco, porque ele quer que aquele cara seja realmente um capataz, que ele corra atrás dos escravos. Porque se ele tiver, por exemplo, um líder coach, vai ser até um assunto que na sexta-feira eu vou tratar com o Yuri em uma live, né? Se ele for um líder coach, o líder coach ele custa caro. E as empresas não querem, ou seja, não querem pagar bem ao profissional. Então, como não quer pagar, e não estou falando de todas as empresas não, tá, gente? Não estou generalizando, mas a maioria, infelizmente, não quer pagar bem. Então, se tem uma coisa é o seguinte, bons profissionais, eles custam caro. Não tem para onde correr. Por quê? Porque eles são raros. Se eles são raros, eles valem mais. Então, se eles valem mais, eles têm que ser bem remunerados. E as empresas preferem remunerar muito menos. Isso, Alexandre, o líder realmente é responsável por desenvolver, né, esse time. E aí é que entra essa percepção. Então, o capataz, geralmente, ele acaba não tendo esta competência. Por quê? Porque ele acaba se passando dentro desse processo. Ele fica tão envolvido que ele acaba passando desse processo. Jorge, seja bem-vindo. Charla também, tudo bem? Então, isso aí, gente, nessa questão do salário, acontece no mundo inteiro. Então, para você saber quanto você vale, pode exigir, você lembra do modelo antigo de reclamar por reclamar? Acabou! Não tem mais, eu ganho pouco, eu ganho pouco. Você ganha pouco? Então me mostre as competências que você tem para eu poder te pagar mais. Simples. Essa é a regra do mercado no mundo inteiro. Agora, a grande tragédia que a gente tem hoje no mundo é que as empresas legais, as empresas bacanas, essa daí é para poucas pessoas. Nem todo mundo consegue entrar nessas poucas, ou seja, a maioria dos desempregados ou daquelas pessoas são mal empregadas, né, vamos assim dizer. Infelizmente ela precisa do capataz, foi o que o Ramon falou aí, né? Ela precisa do capataz, de um bom senhor de engenho para fazer ela andar. Por quê? Porque ela não se desenvolve, ela não desenvolve novas competências. Então, como isso não acontece, o desenvolvimento de novas competências, ela acaba continuando escravo a vida inteira. Então, o mercado de trabalho, ele funciona dentro dessa visão. Mas tem gente que diz assim, o que é que eu preciso fazer? Empreenda. Grande Gabriel, né? Empreenda, seja um empreendedor. Mas eu tenho que montar um negócio? Não, você pode ser um intraempreendedor. Utilize a empresa hoje que você trabalha, utilize o negócio que você faz e seja um empreendedor dentro dele. Mas eu não tenho dom. Gente, esquece essa história de dom. Dom é uma balela. Né? Dom é uma balela. São coisas que a gente precisa desenvolver. Vamos pegar aqui um exemplozinho aqui do Mozart.
Né? Tem gente que diz assim, ah, mas o Mozart tinha dom para a música, Alexandre. O Mozart tinha um dom, um grande dom. Pega o Mozart e o pai dele não tivesse colocado ele lá desde os 5, 6 anos de idade, lá no piano, ó, com um pianinho em casa para tocar o dia inteiro. Para onde é que ia o grande talento dele? O pai do Neymar não tivesse colocado ele desde cedo na escolinha de futebol, lá, desde os 10, 11 anos, para treinar. Gente, tem aquela percepção das 10.000 horas. Quando é que a gente se torna excelente naquilo que a gente faz? Quando a gente acumula pelo menos 10.000 horas, né, de prática geral que você tem naquilo que você domina, naquilo que você conhece. Isso é que faz a diferença. Né? Então, acumula. Então, esquece essa história de dom. Ah, mas eu não tenho um dom, eu não tenho um dom para ser empresário, eu não tenho um dom para ser chefe, eu não tenho um dom para ser líder. Esquece isso, você desenvolve. É uma questão de desenvolvimento. Então, e o empresário, aí entra o papel do empresário, ele tem que dar oportunidade para que esse talento apareça. Né? Então, identifique lá, e aí por isso que é importantíssimo a gente conhecer perfis comportamentais. Né? Então, você chega lá e fazer um estudo sobre perfis comportamentais. Então, saber se a pessoa naquele momento tem um perfil empreendedorismo, se tem um perfil de eficácia, um perfil de eficiência ou de equilíbrio. Qual é o perfil dele ali? Então, faz uma análise de perfil, porque cada pessoa é diferente e responde de uma forma diferente. Então, a gente tem que dar oportunidade ao talento brotar. E isso aí é fundamental. Né? Tem uma coisa muito interessante quando a gente fala disso, né, que é quando a gente fala assim, vocês já viram aquela historinha da mãe ou então do pai, quando tem lá, por exemplo, o filho, tem a filha lá, né? Aí pega a filha quando nasce tem que fazer o quê, gente? Tem que fazer balé. Aí pega a menina, pobre coitada da menina, e joga a menina lá pro balé. Né? Então pega lá, põe a menina lá para fazer balé. Aí ela vai lá, faz balé. Ela não tem o menor dom do balé. Né? Ela passa 10 anos no balé e quando vai ter a apresentação, ela tá lá na quarta fila, tá lá atrás. Gente, a gente tem que dar oportunidade para que as pessoas possam descobrir o seu verdadeiro talento e a partir disso começar a se desenvolver. Né? Isso, realmente nenhum time completo é feito só de pessoas iguais, é a diversidade. Então a gente precisa ter realmente nos times diversidade, eu preciso ter pessoas completamente diferentes. Né? E aí o que é que acontece? A mãe vai lá, põe a menina no balé, mas a menina não tem o menor talento no balé, mas tem que fazer balé e fica no balé lá a vida inteira, grande Arude. Né? Fica lá. O que é que vai acontecer? Vai passar 10 anos, ela vai continuar lá atrás, jamais vai se tornar uma grande bailarina. Quer ver um exemplo clássico disso? Por exemplo, você tem seu filho lá. Seu filho, ele é o cão em matemática. Né? Ele é o cão em matemática, ele mata, ele adora matemática, mas só que em português ele é um fracasso. Ele é um fracasso, é um terror no português. Né? E aí, um desafio para vocês, me digam aí, você tem lá, seu filho, né, ele é péssimo em matemática, ou em português, e excelente em matemática. Geralmente a gente contrata um professor para ele de quê? Geralmente, na maior parte das vezes, a gente contrata um professor para ele de português. Tá errado. Tá errado, a gente tem que contratar um professor de matemática para ele, para que ele vire o cão na matemática, para que ele vire cada vez melhor. Português a gente ajuda ele a passar ali arrastadozinho, então a gente tem que ajudar ele a desenvolver os talentos, né? A gente tem que ajudar a desenvolver o potencial, a gente tem que ajudar ele a desenvolver a capacidade dele, né, dele desenvolver, a capacidade dele crescer, a capacidade dele evoluir. É isso que a gente precisa fazer. Mas, no geral, o que é que acontece? A gente esquece que a gente está nessa era, que é a era do conhecimento. A gente esquece que está na era do conhecimento e a gente tenta forçar continuamente a barra. E, gente, é uma coisa que eu digo para vocês, não adianta forçar a barra. Se o teu filho lá, ele tem aptidão para a matemática, invista na matemática dele. Né? Ele não vai se tornar um linguista, possivelmente não vai se tornar, né? Mas vai se tornar um engenheiro, vai se tornar um físico, um arquiteto, seja lá o que for que ele possa utilizar os números. Né? Então, essa daí é que faz a grande diferenciação. E dentro das empresas, funciona do mesmo jeito.
Tá? Isso, Silvinho, desenvolver e aprimorar essas competências. Então a gente precisa, eu sempre falo aqui nas lives sobre competência. Né? Então quando a gente está falando competência, o conhecimento é uma dessas bases da competência. Então a competência é formada de quê? De conhecimento, de habilidade e de atitude. E nesse novo mercado que a gente tem aí, sem conhecimento você não vai para lugar algum. E a gente precisa desenvolver esse conhecimento. Né? Esse conhecimento ele precisa ser amplificado, esse conhecimento ele precisa ser, né, muito bem trabalhado. E isso aí serve para o mercado de trabalho. Então, se você quer ganhar mais, se você quer ter um resultado espetacular, se você quer fazer algo bacana, dê o melhor de si, trabalhe bastante, faça o excepcional, traga resultados completamente diferentes. É isso que vai fazer você ser raro. Tá? Comece a pensar nessa questão da inovação. Para pensar, para fazer uma análise, o quanto você consegue inovar hoje na sua empresa, no seu trabalho. Ah, mas não me dão uma oportunidade. Gente, se você está em um local que você é extremamente fantástico, que você é extremamente competente, mas que você naquele momento ali, você não tem oportunidades de fazer, o que eu falei mais cedo aqui, saia. Você está no lugar errado, você está fazendo a coisa errada no momento errado. Então o que a gente tem que pensar é isso, a gente tem que quebrar com esse modelo. Não adianta a gente continuar tendo um modelo onde você tem o escravo, o capataz e o senhor de engenho, onde você chega lá naquele momento e que o funcionário ele está se comportando como escravo. Não tem mais espaço para isso. Vamos lembrar sempre que nós somos pagos pela nossa raridade, né? Então, o que é que vai fazer a diferença na nossa vida? O que é que vai fazer a diferença nos nossos resultados? É a raridade, né? Então, se a gente passar a pisar na bola com relação a isso, a gente não vai ter resultado bom absolutamente nunca. Ou seja, lembra disso. Então, se eu ganho um pouco, eu faço um trabalho excepcional. Eu faço um trabalho excepcional. Lembra da metáfora que eu trouxe aqui para vocês do jogador de futebol. O jogador de futebol, ele bota para quebrar quando ele, principalmente, ele está começando a vida dele no jogo. Por quê? Porque ele sabe que tem um olheiro lá em cima. E esse olheiro vai ser aquele cara que vai convidar ele para um time maior. Então essa daí é a jogada. Então para pensar nos grandes jogadores de futebol. Quantos milhões eles já recebiam já para começar jogando? Nenhum, malmente um salário mínimo. E olhe lá, com chuteira que já foi usada por 3, 4, 5, 10 outros e por aí vai. Então, gente, o que a gente tem que pensar no mercado de trabalho é justamente isso. A gente tem que pensar esse mercado de trabalho, ele sendo esse grande diferencial. Então lembra, se no mercado de trabalho você acha que você ganha pouco, faça um trabalho espetacular, faça um trabalho excelente. O seu trabalho espetacular, o seu trabalho excelente é que vai fazer a diferença, é ele que vai conseguir naquele momento fazer com que você traga os melhores resultados possíveis. Então essa daí é a grande diferenciação que a gente tem para que a gente possa trabalhar o mercado de trabalho. Esse daí é o recado principal que eu gostaria de compartilhar aqui com vocês, né? Essa visão, essa percepção, né? E essa percepção é uma percepção que eu trago para vocês de uma experiência prática que eu tenho hoje, uma vivência prática como consultor dentro de empresas, e eu vejo lá, o grande problema não é a falta de vagas. Eu tenho empresas da qual eu assessoro que eu vejo lá uma coisa interessante. Tem vagas abertas aí há mais de um ano. Tem vagas abertas há mais de um ano, mas só que não consegue trazer o profissional adequado. E detalhe, gente, eu não estou falando aqui de pedir aquelas qualificações, né, absurdas, falar pelo menos 5, 6 idiomas. Não, nada disso, é qualificação básica. A gente não consegue ter. Então, por isso que o mercado de trabalho ele anda tão combalido dentro desse processo que a gente está trazendo aqui. Então, a grande visão é justamente essa. A gente tem um mercado de trabalho aí, mas esse mercado de trabalho, ou a gente rompe com o modelo original, o modelo tradicional industrial, ou então jamais a gente vai conseguir evoluir. E aí a gente
precisa pensar justamente dentro disso. Qual é o meu papel dentro disso? Então convido a vocês para que vocês façam essa reflexão. Qual é o teu papel dentro disso tudo? Como é que você se comporta hoje dentro da organização que você trabalha? Você tem que tipo de cabeça? Você tem uma cabeça de escravo ou você tem uma cabeça de empreendedor? Como é que você se enxerga ali naquele momento? Você vê essa história do mercado de trabalho para você dentro da sua completude, enquanto ser total, de que forma? Por quê? Porque a gente começa a perceber, você não tem como dividir, separar o profissional do pessoal, você é um ser integral, você é um indivíduo. Então aquele indivíduo que está lá, o quanto é que você vem investindo hoje na sua capacitação? O quanto é que você vem investindo hoje para desenvolver novas competências? Você consegue identificar quais são as próximas tendências para o mercado que você trabalha? Será que você hoje está preparado para fazer coisas diferentes? Isso essa questão da síndrome de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu vivi assim, eu vou ser sempre assim. Não, não é. Isso aí é a questão das crenças limitantes que a gente traz. Então essas crenças limitantes, muitas das vezes, ela faz com que a gente não consiga evoluir, com que a gente permaneça sempre no mesmo estanque, no mesmo lugar, fazendo a mesma coisa e sempre reclamando. Esse aqui é o pior processo, né? Sempre reclamando. Mas o convite que eu trago para vocês é justamente essa. Faz essa reflexão. Como é que você está hoje dentro dessa percepção do seu mercado de trabalho? Como é que você hoje vivencia ele? Você tem uma cabeça de escravo ou não? Ou você tem uma cabeça de empreendedor? E que o mercado que é hoje é gente que tem a capacidade de inovar, gente que tem a capacidade de trazer melhores resultados. E aí eu pergunto agora para vocês uma pergunta clássica. E aí, foi bom para você? Me diz. Fala, Marcão. Todos somos raros, mas precisamos aprimorar para aproveitar. Isso, Marcos, na verdade, todos nós temos uma grande possibilidade de nos tornarmos raros. Mas o que a gente encontra é o seguinte, você tem um mínimo de pessoas que efetivamente estão dispostas a se tornar raro. Né? São pessoas que, por exemplo, tem lá um material de estudo, tem lá um material para se preparar, mas as pessoas não vão. Isso, Lucas, hein? Foi bom, né? Isso aí é bacana, isso é legal. Né? As pessoas não se preocupam em se desenvolver, as pessoas não se preocupam em trazer maior resultado para si, não se preocupam em fazer algo diferente. Então, a raridade, por mais que todos nós tenhamos capacidade de nos tornar raros, né, de ser raro, de ser conquistado pelo mercado, de ser, né, do mercado brigar por ter cada um de nós lá, o que acontece? Esse potencial todos nós temos, mas o que faz a diferença? É o querer, é a força de vontade. Gente, falta 1 minuto e 50 para a gente encerrar a nossa live. Voou, viu? Voou. Tive que correr aqui com o material, tive que correr. Aninha, obrigado, meu anjo. Cristiano, muito obrigado. Né? Vamos tira aí um printzinho da tela aí, vamos tirar um printzinho aí para que a gente possa colocar aí. Né? Se gostaram, dá o joinha aí, dá o joinha e tal. Mostra aí que foi bacana e vamos ver se a gente consegue trazer coisas diferentes. Se vocês tiverem alguma ideia de algum... Esse tema aí foi o tema que me pediram da outra live. Então, se vocês tiverem aí também alguma sugestão de tema, vai lá no direct, manda para mim lá que a gente procura trabalhar um tema bacana, um tema legal. O nosso objetivo aqui é a gente desenvolver essas competências. Cada um dá a sua parte aqui para que a gente possa desenvolver, para que a gente possa, nesse momento, trazer resultado. Grande, Thiago! Falou, Thiagão! Valeu, meu irmão! Então, o que a gente precisa é justamente isso. Gente, muito obrigado a vocês. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Estamos com 40 segundos aqui para a gente terminar a nossa live. Né? Então, se tiverem ideias para os nossos... Dona Exaltina, seja bem-vinda. Né? Tiverem ideias, podem colocar. Muito obrigado a vocês. Um abraço muito bom e até a próxima, porque faltam só 20 segundos. Faltam 20 segundos para a gente encerrar a nossa live. Mas vamos continuar aqui. Vamos continuar aqui. Quem tiver alguma ideia para dar, quiser fazer algum comentário, 14 segundos.
10, olha, tá indo embora, viu? A gente já tá indo embora. 1, 2, 3. Presença, Tiagão. Presença, isso aí. Estamos todos presentes. Muito obrigado a todos.